Amém, irmãos? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Amém? Todos encontraram? 12, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós quem? A igreja, também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que ele está proposta. Amém? Eu quero convidar a igreja a fechar os seus olhos e dizer: Pai, nesta noite fala comigo. Pai, eu quero ouvir a tua voz. Nós somos só um canal, né? Nós viemos aqui para ouvir a voz do Senhor. Pai, nesta noite eu quero te render graças, porque até aqui nos ajudou o Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui em paz e em segurança. Espírito Santo de Deus, eu quero dizer que eu estou na tua dependência, que todo o meu eu venha diminuir e que o Senhor venha aparecer. Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações nesta noite, traz a revelação da tua palavra aos nossos corações, porque é isso que nós precisamos, é da revelação de quem o Senhor é, para que possamos prosseguir, Senhor, porque sem a revelação de quem o Senhor é, não tem condições de conhecermos a Ti, Senhor. Por isso, Pai, nessa noite fala conosco, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que possamos entender e compreender o que o Senhor quer ministrar nesta noite, Senhor, que toda mente ociosa, eu repreendo agora em nome de Jesus, que toda preocupação, que eu repreendo agora em nome de Jesus, Senhor, traz paz a essa mente, Senhor, que está com mil e um pensamentos. Deus, em nome de Jesus, levamos toda a mente cativa à cruz de Cristo nesta noite, Pai. Fala conosco nesta noite, porque foi cantado: Tu és tudo aquilo que a gente precisa, Tu és queimada a nossa sede, Tu és o essencial para que possamos viver, Tu és a água, Senhor, a água que traz vida. Então gera vida em nossas vidas, Pai, porque nós precisamos de Ti, precisamos da Tua vida em nossas vidas, Pai. Quantas vezes, Senhor, estamos desanimados, quantas vezes estamos pensando até mesmo em parar, mas o Senhor vem com a Tua água e sacia a nossa sede, revigora as nossas forças e nos mostra que a caminhada ainda é longa, que a caminhada ainda é longa e que o Senhor tem planos para a nossa vida. Nos ajuda a permanecer de pé e que possamos correr para aquilo que nos está proposto, como diz a Tua palavra. Nos ajuda a perseverar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, aqui dentro do livro de Hebreus, a gente vê o escritor já falando a respeito que existe uma nuvem de testemunho à nossa volta, ao nosso redor. Então ele traz alguns conselhos para nós. E um desses conselhos que ele traz, ele diz que a gente precisa deixar todo embaraço. O outro conselho que ele diz também, que nós precisamos também deixar o pecado. E são esses três pontos que eu quero abordar nesta noite. E o último ponto, que a gente precisa continuar a caminhada com perseverança. Aleluia!
as coisas estão correndo tão rápido na nossa vida que muita coisa também passa desapercebido por nós. E muitas das vezes também a gente até fica insensível à presença de Deus, insensível a buscarmos a Deus. O dia é tão corrido que muitas das vezes a gente esquece de ler a palavra. Quando você pensa que não, você olha assim: meu Deus, não orei. Aí vai orar na hora de dormir. E aí quando você deita para dormir, quando você pensa que não, você nem termina a oração, você de tão cansado dorme. Quem já vivenciou isso? Então a gente vive num mundo tão corrido, que a gente acaba, muito se preocupa com carreiras, muito se preocupa em conquistar riquezas, em correr atrás de dinheiro. A nossa caminhada, a nossa corrida no dia a dia, ela é tão grande que a gente só pensa muitas vezes em correr atrás de dinheiro, correr atrás de uma provisão, correr atrás de algo que a gente não vai levar para o céu. A nossa correria do dia a dia é por coisas. Já percebeu que a nossa maior correria hoje em dia é correr atrás de um emprego, é correr atrás da faculdade, é correr atrás de ganhar mais, é correr atrás de tantas coisas. E o apóstolo Paulo, ele nos orienta que existe uma carreira que está proposta. Aleluia! E esta carreira que está proposta a mim e a você é o céu. Ele diz que eu e você precisamos correr em torno dessa carreira, dessa caminhada, desse caminho que é o céu. E aí a gente vê que a Bíblia, ela não nos proíbe de correr atrás dessas coisas. Muito pelo contrário, né? A Bíblia também incentiva. Só que o problema é que da nossa corrida atrás do ter, a gente muitas das vezes esquece de ser. Muitas das vezes o ter parece ser mais importante do que o ser. E na nossa corrida, na nossa caminhada agitada do dia a dia, a gente acaba esquecendo de ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, porque a gente está tão focado em tantas coisas. O Augusto Cury, ele fala a respeito do síndrome do pensamento acelerado. A nossa mente, ela é tão rápida, é tanta coisa envolvida na nossa mente, que muitas das vezes nós não conseguimos nem acompanhar ela, né? E essa carreira só pode nos ser proposta mediante a redenção do precioso sangue de Cristo que nos alcançou. O objetivo dessa carreira é nos levar ao reino espiritual, onde Cristo foi nos preparar uma morada. E aí a gente vê lá em João, no Evangelho 14, 1-3, que ele diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver, vocês estejam também, né? E aí a gente percebe que o próprio Jesus, ele veio nesse intuito também de nos salvar, de nos resgatar e levar para Ele mesmo, né? E aí a gente fica tão ansioso com tantas coisas, com tantos afazeres, que o primordial, o principal, a gente acaba deixando de lado. E aí eu queria abordar uns 3 pontos, como eu falei no início, deixando todo embaraço. É o primeiro ponto. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 44 a 46, ele fala a respeito do reino dos céus,
Ele é semelhante à pérola, que a pessoa vai, sabe que ela tem uma pérola, ele vende tudo que tem para comprar aquele terreno, por causa do tesouro que tem ali naquele lugar. Em Mateus 19, 20, 22, diz assim, olha, não podemos recuar. Antes, o desafio do Senhor, como fez o jovem rico, quando foi convidado a largar tudo. Em Mateus 19, 20, 22, fala a respeito do jovem rico. Um jovem que correu tanto atrás do tempo, que ele foi perguntar para Jesus, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer? E Jesus, vai, dá tudo que tu tens, pobre, e vem e segue. Só que o coração daquele jovem estava tão voltado para as riquezas, que ele pensou, eu trabalhei tanto para conquistar, para largar tudo. Muitas das vezes a gente tem essa rejeição de trabalhar no reino de Deus, porque a gente tem medo de pegar ocupações e deixar muitas coisas para trás. Eu vou ficar sufocada no trabalho, eu vou me sobrecarregar nisso, eu vou me sobrecarregar naquilo. Mas não, o reino de Deus, ele é satisfatório. O reino de Deus, ele não é uma carga, ele não é pesado, porque quando ele está pesado, é porque você está carregando só. Quando ele começa a ficar pesado, a gente começa a ficar sobrecarregada, é porque a gente está trabalhando só. Porque o próprio Jesus, ele diz que a gente precisa lançar sobre ele a nossa carga. O nosso fardo, precisamos lançar sobre ele. E quando a gente lança sobre ele, ele nos ajuda, ele nos auxilia, ele nos conforta. E aquele jovem, ele não quis largar por causa das riquezas. Por causa das riquezas, ele não quis seguir Jesus. Às vezes a gente deixa de trabalhar dentro do reino por causa de tão pouco. A gente se limita a tão pouco que a gente não consegue entender e compreender que quando a gente começa a se envolver dentro do reino, a gente ganha muito mais. Aleluia, aleluia. O medo que a gente tem é de dar o primeiro passo, porque quando eu e você damos o primeiro passo, Deus vai movendo tudo ao nosso favor e em prol do reino. Quando José ele foi levado cativo para o Egito, ele foi para a casa de Potifar, ele poderia muito bem murmurar, se maldizer, dizer como é que pode, meus irmãos me venderam e eu estou aqui, agora como escravo. Pelo contrário, ele vai assim, aonde eu estou, eu posso fazer a diferença. Aonde eu estou, o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para ser útil. José foi tão útil aonde ele estava, que Potifar prosperou. Ele foi tão útil aonde ele estava, que tudo que ele tocava prosperava. A própria Bíblia fala isso dele, que ele prosperava. Então, o que eu entendo com isso? Que quando a gente dá o primeiro passo, Deus vai abrindo as portas. Às vezes a gente quer que Deus mova o céu a nosso favor, mas nós mesmos não queremos fazer nada para que as coisas aconteçam. A gente precisa despertar, a gente precisa dar o primeiro passo para poder Deus mover. E de acordo com que eu vou caminhando, Deus vai movendo. E aí a gente percebe que o embaraço, ele não é pecado. Embaraço não é pecado. Porque se ele fosse pecado, o escritor do livro de Hebreus, ele não falava embaraço.
embaraço e o pecado. Então, o que a gente entende de embaraço? Embaraço é tudo aquilo que tira a minha comunhão com Deus. Embaraço, um negócio desse pode ser embaraço. Tudo aquilo que impede de eu ler a palavra, tudo aquilo que impede de eu ter intimidade com o Senhor, tudo aquilo que impede de eu orar é embaraço. A princípio, não é pecado, certo? Não é pecado, mas ele vai levando, fazendo com que você, de acordo com o que vai caminhando, você vai esfriando na fé, você vai esmorecendo, não vai querer mais fazer nada, porque a sua cabeça está tão cheia de embaraço. Presta atenção. Quando você, em casa, quando você passa o dia ouvindo louvor, pregação, e você começa a orar, se mergulhar ali em Deus, deixa Deus transbordar você, e você se derrama na presença de Deus. Quando você vem para o culto, você transborda. Agora, se eu me deixo envolver pelo embaraço em casa, eu passo o dia mexendo nas redes sociais, eu passo o dia assistindo filmes, eu passo o dia fazendo, sei lá, qualquer outra coisa, né? Quando eu chego na igreja, nem vontade de adorar a gente tem. Por quê? Porque aquilo que eu alimento, eu fortaleço. Se eu alimento a minha carne, não tem como eu chegar na casa do Senhor e me derramar. Porque a adoração, ela precisa começar dentro de casa. Aleluia. E na igreja a gente transborda. Certo? Agora, se eu, em casa, eu me envolvo na adoração, no louvor, na palavra, na hora, então quando eu chego na igreja eu vou transbordar. E o embaraço é isso. Ele não é pecado, mas ele distancia você da presença do Senhor. E é uma da recomendação que o autor da carta de Hebreus, ele fala: deixamos todo embaraço, porque se eu deixar o embaraço, é mais fácil de eu me envolver na presença do Senhor, é mais fácil de eu transbordar do Senhor, e as pessoas à minha volta, elas vão ser envolvidas por essa presença. Sabe? É de dentro para fora. Jorra, é uma água que sai. Quem já viu o olho d'água sabe? É de dentro da terra para fora. E quando nós estamos cheios da presença do Senhor, não tem como não transbordar. Mas o embaraço, ele impede de eu e você fazer com que ele transborde a presença de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os embaraços da nossa vida, no nosso dia a dia, porque ele vai nos distanciar do Senhor. 2. Deixando o pecado. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu entendo que o pecado, ele é fatal. O pecado, ele é fatal. A única coisa que distancia o homem de Deus é o pecado. O pecado, ele distancia eu e você do Senhor. Em Romanos capítulo 7, versículo 18, diz assim: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Isso é uma frase do apóstolo Paulo. Então ele falava que aquilo que ele queria fazer,
aquilo que ele queria fazer, ele não fazia por causa da sua carne. Porque muitas das vezes a nossa carne, ela reina dentro de nós. E por isso acontecer, a gente acaba pecando. A gente acaba pecando. Tem uma frase que ela é bastante conhecida, que ela diz assim, ó: tudo de bom que há em mim não é meu, é do Senhor. Tudo de ruim que há em mim é meu. Então tudo de bom que a gente tem é do Senhor, porque vem dele. E agora o que é de ruim é nosso mesmo, porque a nossa carne, ela é falha, ela é pecaminosa, e só Jesus para derramar a sua graça, para transformar a nossa carne. O perigo do pecado é que uma parte de nós, isto é, a nossa carne, é totalmente inclinada para ele. Então é uma luta constante entre a minha vontade, a vontade da carne e a vontade do Espírito. Então aquilo que a gente mais alimenta é o que vai crescer. E o que determina isso é o meu dia a dia. Quando eu acordo de manhã, eu busco a Deus, a minha primícia é o Senhor, o meu dia, ele se tornará todo bom. Agora, se eu acordo de manhã, vou para o trabalho apressada, acordo de manhã, vou para a escola apressada, e eu não tirei aquele tempo para falar com Deus, o dia é diferente. Faça um teste, você que ainda não fez. Faça uma autoanálise. Um dia, como você acorda de manhã, você tem o seu tempo com Deus, e aí você vê o que acontece no decorrer do dia, e no outro dia você, não, hoje eu não vou orar, eu não vou ler a Bíblia. Percebe-se a diferença de quando a gente tira o tempo com Deus e quando a gente não tira esse tempo com Deus, como é diferente, como ele é diferente. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 diz: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então a única maneira de eu vencer o pecado é mortificando as minhas vontades, é mortificando a minha carne. Fácil não é, mas com a ajuda do Senhor a gente consegue. Com a ajuda do Senhor nós vencemos. Com a ajuda do Senhor, porque nós mesmos com as nossas próprias forças a gente não consegue. E quando a gente consegue, é justiça própria. Quando a gente consegue com a nossa própria vontade, a gente fica cheio de justiça própria. O orgulho vem. Tem muita gente por aí dizendo que não precisa de Deus, porque é cheio de justiça própria, é cheio de orgulho, é cheio de altivez. Mas quando eu e você nos inclinamos para a cruz de Cristo, quando eu e você nos voltamos para a cruz de Cristo, tudo fica mais fácil. Quando a gente quer mudar sozinho, é mais difícil. Mas quando a gente pede ajuda do Senhor, tudo fica mais fácil na nossa vida, na nossa casa, no nosso relacionamento. Quando a gente traz Deus para dentro do nosso lar. Porque Jó, ele disse assim, ó: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu sei quem o Senhor é. Então muitas das vezes nós estamos nesse estágio da vida. A gente conhece a Deus porque alguém fala, porque as pessoas falam, mas a gente mesmo, a gente não teve um relacionamento pessoal, uma experiência real com Deus. E a gente precisa dessa experiência com Ele, porque é através dessa experiência que a gente tem com Deus, é através
dessa intimidade que a gente tem com Ele, que a gente passa a entender quem realmente Deus é. Não é mais tempo de a gente ouvir falar, é tempo de a gente buscar quem é Deus. É tempo de a gente se relacionar com Deus. A gente precisa disso para fortalecer o nosso espírito, para fortalecer a nossa intimidade e a nossa comunhão com Deus. Amém, igreja? Amém. E aí, o terceiro ponto, correndo com perseverança ou com paciência. É como o texto que o pastor Fernando leu em Tiago 1,12, que ele diz aquele que nas aflições continua fiel ou persevera fiel, porque depois de ser aprovado dessas aflições, receberá como um prêmio a vida que Deus prometeu aos que os amam. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 13, diz: mas quem ficar firme até o fim será salvo. Então, para que eu e você sermos salvos completamente, porque quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, a salvação é garantida. Mas eu e você precisamos perseverar, precisamos permanecer no caminho, precisamos buscar santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, quando eu e você buscamos isso, permanecemos fiel até o fim, a gente será salvo. A salvação é exclusivamente para os que permanecem fiel até o fim. Você pode repetir comigo assim, ó: a salvação é exclusiva para os que permanecem fiel até o fim. Amém. E Apocalipse 2,7 diz: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Então, as promessas do Senhor, elas são dirigidas aos que vão vencer. Aos que vão vencer. Tiago 5, 7 e 9 diz: por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pela chuva do outono e da primavera. Né? Então, o agricultor, ele prepara todo o terreno, prepara o plantio, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, eu e você precisamos esperar. Mas é esperar sentado? Não. É esperar trabalhando. É esperar fazendo. É esperar produzindo. É esperar. Não é ficar parado. Esperar é avançar. Não foi isso que o autor de Hebreus diz? Que nós precisamos correr a carreira que nos está proposta. Eu espero, mas enquanto eu espero, eu preciso fazer. Enquanto eu espero, eu preciso olhar para o Senhor. Né? No versículo 2 do capítulo 12 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, Hebreus 4,15 também diz: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote
do mesmo modo que nós, mas não pecou. Então Jesus teve as mesmas tentações que você é tentado todos os dias, porque todos os dias o pecado vem, todos os dias as tentações vêm, mas quem pode dizer não é eu e você. Quem pode rejeitar isso é eu e você. Eles vêm, mas compete a mim e a você dizer: não, eu não vou pecar, porque eu temo a Deus. Porque antes de a gente pecar contra o nosso cônjuge, antes de a gente pecar contra qualquer pessoa, a gente primeiro peca contra Deus, né? Então, quando a gente busca o Senhor, quando a gente começa o dia bem, a gente até pecar, a gente não peca. Já percebeu? E quando a gente está cheio de Deus, a gente fica blindado do Senhor. Aleluia. Quando a gente está cheio de Deus, Ele nos fortalece até contra o mal. Ele é o nosso perfeito exemplo, pois Ele foi assim como nós somos tentado. Ele foi tentado assim como nós somos, mas Ele nunca pecou. Em Mateus, no capítulo 14, versículo 28 ao 31, conta a história de Pedro, quando Pedro, ele tirou os olhos de Jesus, né? A cena em que estavam os discípulos em alto mar, Jesus mandou eles irem na frente, e aí eles estavam em alto mar, os discípulos lá, e de repente ele viu alguém andando por cima das águas. Aí imagina você, olha, se a gente quando está no escuro, a gente tem medo de alguém esteja olhando a gente, né? Imagina os discípulos estavam em alto mar e de repente eles veem alguém lá de longe andando sobre as águas. Eles entraram em desespero, né? E aí Pedro, o atrevido, ele pede, quando Jesus se aproxima, para: Senhor, deixa eu ir para onde o Senhor está. Aí Jesus vem em Pedro. E aí Pedro sai do barco e Pedro começa a andar. E de repente, Pedro para e começa a olhar à sua volta. E quando ele para, ele tira os olhos do Senhor e ele começa a olhar à sua volta. Sabe o que acontece? Ele começa a ouvir o ruído dos ventos. Ele começa a ouvir o barulho das ondas. E por causa, quando a gente fica insensível ao Senhor, a gente afunda. E aí Pedro, ele começou a olhar tudo à sua volta e ele começou a afundar. Todas as vezes que eu e você tiramos os nossos olhos do Senhor, a gente fica vulnerável. A gente fica vulnerável ao pecado, a gente fica vulnerável às tentações, a gente fica vulnerável a todo tipo de ataque, por todos os lados. Pedro estava caminhando, parou de olhar para Jesus, olhou para as circunstâncias à sua volta, ele afundou. Assim também é comigo e com você, quando eu e você deixamos de olhar para Jesus e começamos a olhar para as pessoas à nossa volta, começamos a dar ouvidos a quem não é digno de ouvir, porque eu e você precisamos filtrar aquilo que a gente ouve. Amém. Né? E quando a gente filtra aquilo que a gente ouve, a gente sabe: isso não me edifica, isso não me fortalece. Então, quando a gente não filtra aquilo que a gente ouve, aquilo nos causa mal, e aí acabamos adoecendo. Por quê? Porque a gente está vulnerável. E aí o que aconteceu com Pedro? Pedro começou a afundar, e quando ele estava afundando, a água assim quase cobrindo, Jesus, me socorre! E aí Jesus vai e puxa Pedro de volta. Puxa
puxa Pedro de volta. Então a gente precisa olhar para o Senhor. A gente precisa olhar para Jesus, porque todas as vezes que eu e você tiramos os olhos de Jesus, a gente fica vulneráveis a tudo à nossa volta, aos ataques do nosso inimigo, né? Então, se eu e você deixarmos todo embaraço, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que desfoca no Senhor. Quem tem problema de visão, quem já teve problema de visão, sabe que quando a nossa visão ela não está bem, ela fica desfocada. E você começa a ver coisas que na realidade não existe, né? A letra, ela parece que fica dançando, ou então fica duas letras juntas, né? Isso é porque a nossa visão ela fica desfocada. Mas quando eu e você focamos no Senhor, a vitória é certa. Quando eu e você fixamos o nosso olhar no Senhor, a vitória é certa. Então, quando deixamos todo embaraço no pecado, se tivermos a perseverança e não tirarmos os olhos de Jesus, completaremos a carreira como Paulo, né? Ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Em outra versão diz assim: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. E aí nós receberemos toda a nossa recompensa no céu. Então, o convite nesta noite, para mim e para você, como igreja, é a gente perseverar, é a gente fugir do pecado, porque pecado ninguém enfrenta, pecado a gente corre, a gente foge, certo? E perseverar, fixar os nossos olhos no Senhor. Eu gostaria de convidar vocês a colocar de pé nesta noite. Eu não sei como está a sua vida com o Senhor. Eu não sei como está a sua semana. Eu não sei que os embaraços da vida têm me distanciado do Senhor. Eu não sei como está a sua caminhada, se a sua visão nesta noite está desfocada. Mas o convite nesta noite, para mim e para você, é que precisamos focar a nossa visão no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Enquanto os meninos cantam louvor, eu queria que você fizesse a oração a Deus. Diga: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu tenho deixado os embaraços da vida me distanciar de Ti. Me perdoa porque eu estou dando prioridades a tantas coisas, menos o Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu quero recomeçar. Porque arrependimento é você concordar com Deus que as suas ações estão erradas e você mudar o percurso dela. Amém? Então, o convite nesta noite, enquanto eles adoram, faça uma reflexão. Como está o seu altar? Como está a sua vida com Deus? Como eu estou diante do Senhor? Seja o
Não deixe seus medos, seus problemas, seus desafios, aquilo que te angustia, te faz acreditar que o Senhor é menos poderoso que isso. O Senhor é mais poderoso do que tudo aquilo que te aflige, amém?